Alô? Não, eu esqueci de colocar aí que eu sou professora da PUC Minas, do curso de especialização em audiodescrição e linguagens cinematográficas, também da especialização em formação de tradutores na PUC Rio. Eu posso explicar para você. Eu vou apresentar para vocês hoje um pouco sobre a minha tese de doutorado, que foi sobre audiodescrição em filmes. Esse é o título dela, História, Descrição Conceitual e Pesquisa de Recepção. Como a audiodescrição é um tipo de tradução muito novo, eu vou começar fazendo uma experiência com vocês. Ela aqui no Brasil tem cerca de 25, na verdade tem 20 anos, estamos completando 20 anos, academicamente um pouco menos. Então eu quero fazer uma experiência com vocês para vocês entenderem o que é a audiodescrição e como ela funciona. Primeira coisa, então, antes de tudo, a audiodescrição é um tipo de tradução acessível para pessoas com deficiência visual. Ela torna acessível filmes, séries, peças de teatro, qualquer eventos culturais. Então eu vou passar para vocês um trecho de um filme, só o áudio, para vocês tentarem entender o que está acontecendo nessa cena, tá? Depois eu vou passar a cena com a audiodescrição. O que aconteceu nessa cena? Eu gosto muito de passar ela porque ela já gera uma angústia de o que está acontecendo, será que o áudio está funcionando? Já tem essa questão inicial. Então você imagina a pessoa com deficiência visual no cinema tentando entender se a audiodescrição entrou ou não entrou, o que é aquilo, o que está acontecendo, se o filme começou ou não começou. A gente consegue identificar uma voz feminina, né, que fala Antônio. Então pode ser que tenham 2 pessoas em cena, pode ser que tenham mais pessoas em cena, pode ser que tenham menos pessoas em cena, né? A gente não consegue saber. Vamos então agora assistir um trecho do filme. Interior de uma casa. Na parede, um lampião, artefatos de couro, a foto de um casal e um calendário. Sobre a mesa, uma garrafa térmica, um copo e um pote de vidro. Uma senhora de costas reza ajoelhada em frente ao oratório de madeira. No oratório, há uma imagem de São José. Um vulto envolto em um facho de luz entra segurando uma enxada. A senhora se levanta, apoiando-se no oratório, onde há uma vela acesa. Caminha em direção à foto dela com o marido. Contempla a foto e acaricia a imagem de Antônio. Acho que esse trecho deixa bem evidente a importância da audiodescrição e como ela muda a percepção de um filme. Agora eu posso ir aqui, né?
Depois eu posso fazer no seu Instagram. Não pode na garganta? Pode, mas é o real de descrição. Se você chega a estudar, você passa qualquer coisa que fala que eu falo mais alto. Então, a descrição é o tipo de tradução de imagem do texto para ser narrado. Ou seja, a gente trabalha em dois momentos. O tradutor, né, atua, que é na produção do texto, e existe um segundo trabalho, que é essa narração, que pode ser feito pelo tradutor ou não, mas aí precisa ter uma formação complementar em narração. A gente descreve as ações, a linguagem corporal, os estados emocionais, a ambientação, figurinos e a caracterização dos personagens. Então a gente descreve tudo que é visual, que a pessoa com deficiência visual não teria acesso. Então aqui, por exemplo, a gente está num auditório, com a plateia em sistema de arquibancada, com poltronas beges, a plateia está relativamente cheia. Eu descreveria a quantidade de homens e mulheres, então há mais mulheres que homens, mais ou menos a faixa etária, né? A mesa tem 4 mulheres sentadas, descreveria cada uma delas. Isso tudo depende do tempo de silêncio disponível, então a gente não fala em cima dos diálogos, a gente só fala nos intervalos dos diálogos. Então a gente vai descrever mais ou menos dependendo do tempo de silêncio que tem no filme. Ela pode ser feita em peças teatrais, cinema, televisão, e é isso que eu já falei, exposições de museus, eventos acadêmicos. Hoje, se tivesse alguém com deficiência visual, provavelmente teria um audiodescritor, que nem um intérprete, que a gente chama de audiodescrição simultânea, que estaria fazendo, e a pessoa com deficiência visual estaria ouvindo via rádio, sentado na plateia, tal qual vocês. O objetivo é tornar acessíveis os eventos culturais às pessoas com deficiência visual, deficiência intelectual e dislexia. Eu não vou entrar muito nessa área, mas isso é um público muito amplo. A gente trabalha com a audiodescrição majoritariamente, ela é pensada e estudada para as pessoas com deficiência visual, que já é um público muito amplo. Ela contempla pessoas cegas, que não enxergam nada, baixa visão, que são as pessoas que, mesmo com a maior correção possível, não enxergam a totalidade, ou seja, eles podem enxergar uma parte, ou eles podem enxergar vultos, ou eles podem enxergar, nunca vai enxergar com nitidez, seja um todo ou só um pedaço. E ela pode ser congênita ou adquirida. Congênita é quem nasce, né? E adquirida ganhou ao longo da vida. Isso significa que a memória visual das pessoas desse público é muito, muito diferente. Se você for pensar em cegueira congênita, a forma deles entenderem o mundo ainda é mais peculiar, porque eles entendem da parte pelo todo, porque eles entendem o mundo, compreendem o mundo e sentem o mundo a partir do tato. Então a formação da imagem digital, diferente da visual, que é do todo para a parte, é um movimento contrário. Então a gente tem técnicas específicas para tentar fazer uma tradução que contempla essa variedade do público, e ainda tem as pessoas com deficiência intelectual que teriam um tipo de audiodescrição específica. Mas eu não vou entrar nesse método hoje. A dislexia, os primeiros trabalhos de audiodescrição diziam que as pessoas com dislexia se beneficiam. Nunca teve nenhum estudo que comprove isso, mas segue-se dizendo nos textos de audiodescrição das pesquisas que continuam beneficiando. Então, o trabalho consiste na elaboração, isso eu já falei, das duas etapas do roteiro. O roteiro é a tradução e depois a narração. Vou começar então falando sobre a primeira dimensão da tese, né, que é a dimensão histórica, trazendo agora para o momento atual também e correlacionando com o mercado de trabalho, para vocês terem uma ideia de como está hoje o mercado. Então, a audiodescrição começou no Brasil no início dos anos 2000, ela está muito atrelada à legislação da acessibilidade, da lei da inclusão, que tornou obrigatório o uso da audiodescrição, não só da audiodescrição, né, da janela de Libra e da legendagem para surdos e ensurdecidos na televisão brasileira. E isso foi que impulsionou foi o primeiro movimento do mercado, e aí por isso eu entrei em 2008, que é a justificativa é que não tinha profissionais suficientes formados para dar conta da demanda que teria, e aí começaram a surgir cursos, mas ela só começou de fato em 2011, a obrigatoriedade. Atualmente também não é obrigatório a audiodescrição dos produtos audiovisuais com verbas devidas pela Ancine, dos cinemas e dos teatros que são contemplados com a Lei Rouanet.
Esses mercados, o mercado da TV e o mercado do cinema, eles são nichados e também já fechados. É mais difícil da gente conseguir entrar neles, porque a gente já tem empresas específicas que prestam esses serviços ou que formaram equipes internas para essa produção. Agora, o mercado que segue ainda em expansão e que precisa de novos profissionais, de novos audiodescriptores, né, tradutores, é esse dos produtos audiovisuais com as leis regidas pela Ancine e os streams, que não tem nenhuma legislação, mas é um mercado que está em plena expansão por conta de uma demanda do público, né? O público quer sentar no bar com os amigos e conversar sobre a série que eles acabaram de assistir. Então tem uma pressão do público pedindo que tenha, e cada vez mais a gente tem os catálogos com a descrição vem se ampliando. Aí a gente tem duas possibilidades de fazer a descrição. A primeira é a gente assiste o material, vê todos os elementos cênicos e a gente escreve o roteiro do zero, a gente traduz a imagem em texto. A outra é que a gente pode fazer uma tradução interlingual de um roteiro de audiodescrição que já existe. E isso é muito comum nos streamings. Então, eu, por exemplo, faço bastante séries da HBO. E as séries da HBO, elas já vêm com roteiro de audiodescrição ou dos Estados Unidos ou da Inglaterra. Eu recebo esse material, eu posso traduzir ele ou fazer do zero. E aí são serviços completamente diferentes, depende do que você vai combinar com o seu contratante e também depende de uma avaliação prévia desse material, porque nem sempre a audiodescrição que é feita nos Estados Unidos ou na Inglaterra funciona no Brasil, porque são estilos de audiodescrição muito diferentes. Normalmente, a da Inglaterra funciona melhor do que a dos Estados Unidos no Brasil, mas isso é muito variável. Na academia, as pesquisas começaram também no início dos anos 2000. A primeira dissertação foi defendida em 2009, então a gente tem 16 anos já do primeiro trabalho acadêmico sobre audiodescrição, e a primeira tese foi defendida em 2013. A minha foi a segunda tese a ser defendida em 2014. Hoje a gente já tem 49 teses e 99 dissertações sobre o tema, 10 anos depois. A gente tinha há 10 anos atrás e segue ainda tendo 3 grandes polos de estudos da audiodescrição, que são na UES, Universidade Estadual do Ceará, na UFBA, a Universidade Federal da Bahia, e na UNB. Porque as três pesquisadoras são todas mulheres pioneiras na audiodescrição, são desses lugares. Então, na UES, a professora Verônica Santiago, que trabalha com audiodescrição e legendagem para serviços ensurdecidos. Na UFBA, era a professora Eliana Franco, que coordenava o grupo de pesquisa Tramad, mas ela saiu da UFBA e hoje em dia mora no exterior. Mas a orientanda dela, nessa primeira dissertação de mestrado, Manuela Corrêa, virou professora de lá e segue com as pesquisas e os estudos. E na UNB, a Soraya Alves, que saiu da UES, do mestrado lá, passou como professora para a UNB e formou um polo lá que é bem vivo. Então, dentro da tradução, a gente tem esses três grandes polos de estudo. A gente tem na educação, na UFPR, na Universidade Federal de Pernambuco, mas a gente tem pesquisas por todo o Brasil sendo orientadas por outros professores. Eu, por exemplo, fiz na PUC-Rio. Então, a minha pesquisa ela surgiu da minha prática como audiodescritora. Eu tinha uma angústia muito grande, teórica, e voltei para a academia, né, para poder estudar o que me angustiava na hora que eu estava traduzindo. Eu queria achar possíveis soluções para uma principal questão, e a principal questão era analisar a possibilidade do audiodescritor limitar um mínimo a interpretação a partir de diferentes concepções de interpretar das normas ou guias ou orientações para ler. O que isso significa? A gente, na audiodescrição, trabalha com guias e normas que orientam a prática tradutória. Esses guias e normas só passaram a existir no Brasil em 2016. Então, até então, a gente trabalhava usando guias internacionais, que tinham uma ideia de descrição e interpretação dicotômica, ou seja, tratavam elas de maneira hierarquizante em 2 polos. A descrição era ligada à objetividade e vista como positiva, boa,
versus a interpretação, que era ligada à subjetividade e como nociva, ruim para o processo presuntôrio. E aí isso me angustiava, porque eu achava que não fazia sentido, sei lá, investigar isso num desdobramento teórico-prático. O prático é uma pesquisa de recepção. Vou trazer exemplos práticos para tornar isso mais claro. Então, descrever, né, objetivamente, seria dizer os elementos passo a passo para o espectador inferir o que está acontecendo em cena. Um exemplo disso é uma descrição de um gesto. Capitão Nascimento passa a mão espalmada para baixo, à frente do pescoço da esquerda para a direita. O que o Capitão Nascimento fez? Já vi aí que alguém fez um gesto. Vou agora para a interpretação disso. A interpretação, ela sintetiza a informação, ela explicita o seu significado. Capitão Nascimento faz gestos de degola ou Capitão Nascimento manda invadir. Essa cena é uma cena de incursão na favela do filme Tropa de Elite. Então, o Capitão Nascimento está ali à noite, na favela, escondido com os policiais. Ele faz esse gesto numa fração de segundos e os policiais invadem o local. Você imagina uma pessoa com deficiência visual sentado no cinema, olhando o Capitão Nascimento, mãos palmadas para baixo, na frente do pescoço da esquerda para a direita. Até a incursão já acabou, todo mundo já foi preso, já foi morto, já aconteceu um milhão de coisas e a pessoa ainda não entendeu o que aconteceu. Nesse caso, é muito melhor a gente usar as outras duas possibilidades que são ligadas à interpretação. Faz gestos de degola, os policiais invadem, ou manda invadir, os policiais atiram, pegam fulano, fazem determinada ação. Então, a interpretação, ela muitas vezes, ela facilita a fruição da trama e a continuidade e possibilita com que a pessoa interaja com a obra e vivencie a obra. Se a gente fica no puro descritivismo e vai descrever elemento passo a passo, a pessoa com deficiência visual vai sair se tremendo no filme com o volume de informação que ela vai receber. Então ela não vai se divertir, ou ela não vai aprender, ela vai estar ali tentando concatenar as informações todas. Existe um tipo de interpretação excessiva que eu coloquei aqui só para ilustrar, mas que isso é consenso entre todos os autoescritores e não precisaria nem estar aqui, que é a explicitação do ponto de vista de um tradutor. Então, eu digo, sei lá, um rato roedor asqueroso passa na rua. O roedor asqueroso é o que eu penso do rato. Isso não pode estar na audiodescrição, porque alguém pode achar o rato um bichinho bonito, fofo, importante, seja lá o que for. Então, esse tipo de interpretação é consenso que não pode estar na audiodescrição. Sinteticamente, é um quadro aqui para ilustrar. Então, a Adriana é descritiva. Audiodescreve, passo a passo, né? Chora, baixa a cabeça. Ela não explicita, não explica. Ela pode usar adjetivos e advérbios dependendo do manual, né? Mas de uma maneira mais restrita. E o que ele usa mais são verbos e substantivos. Já uma AD mais interpretativa, ela sintetiza a informação. Está triste, com os olhos sonhadores, autoconfiante, faz gestos de degola, explicita ou explica, pode dar uma informação adicional, manda, como, por exemplo, como manda invadir, ou faz comparações e usa metáforas. Por exemplo, o palhaço cospe a água como se fosse uma fonte. Então você consegue imaginar o movimento da água saindo da boca dele. Ao invés de dizer que a água sai da boca dele fazendo um movimento convexo, sei lá. E pode usar então adjetivos e advérbios. A parte teórica da tese que a gente procurou fazer foi desconstruir então essa dicotomia e tratar esses dois conceitos como estratégias tradutórias fundamentais para a audiodescrição de acordo com o contexto cênico do filme em geral. Ou seja, o roteiro de audiodescrição ele pode ser mais interpretativo ou mais descritivo. Porque em cada cena eu vou usar essa estratégia tradutória de acordo com cada contexto. Então eu vou avaliar a cena, eu vou ver o tempo de silêncio que eu tenho, eu vou entender a importância daquele gesto, por exemplo, ou daquela ação, e eu vou escolher a estratégia tradutória que melhor cabe naquele momento. Então a ideia foi parar de hierarquizar esses conceitos
entender que a gente pode trabalhar numa escala de gradação, ou seja, eles estão em polos opostos, mas existe uma gama de possibilidades entre os dois. Eu não preciso ser só um ou só outro. Eu posso trabalhar na interface entre eles. Né? Eles podem se misturar e não serem excludentes. E aí eu saí dessa parte teórica e fui tentar comprovar isso, ou avaliar como o público receberia isso numa pesquisa de recepção. Então, indo para a parte prática, a pesquisa de recepção é um desdobramento dessa discussão teórica e ela se concentra na descrição de gestos. Por isso que eu trouxe aqui o gesto do Capitão Nascimento. Ela foi uma pesquisa qualitativa que consistiu na exibição de filmes para pessoas com deficiência visual, moradores do Rio de Janeiro. Foram formados 2 grupos heterogêneos. Um de jovens iniciantes na AD, que eram alunos do Instituto Benjamin Constant, e que então eram iniciantes na AD porque estavam conhecendo a AD naquele momento, eles não tinham tanto contato com a audiodescrição. Para alguns era até a primeira vez. E outros de pessoas mais ou menos de meia idade, já com graus de escolaridade no ensino superior, todas já usuárias experientes da AD. Os objetivos eram testar se as audiodescrições mais interpretativas são necessárias ou mesmo indispensáveis para a fruição da obra cinematográfica, que na parte teórica eu estava tentando construir essa ideia, né, de como esses 2 conceitos são fundamentais, mas eu queria ver se na prática isso se confirmar. E verificar se há diferenças nas preferências por elementos ou mais descritivas ou interpretativas de acordo com o tipo de deficiência visual, ou se estes estavam relacionados a outros elementos, como grau de escolaridade, hábitos, etc. Eu poderia mostrar para vocês trechos, mas eu quis fazer uma apresentação mais sintética. Então eu vou apresentar a hipótese e já direto o resultado. São só 2 hipóteses. A primeira hipótese é mais produtivo para a recepção do público se a descrição dos gestos for mais interpretativa do que descritiva. Pensando naquela ideia da fruição da trama. E aí a gente pode afirmar que ambas estratégias foram bem aceitas pelo público. A descrição ainda foi privilegiada, ou seja, as pessoas preferiram, de modo geral, as mais descritivas, mas apontaram a importância e reforçaram a importância da interpretação em contextos específicos. E aí teve uma coisa que chamou bastante atenção, é que os novos usuários da audiodescrição gostaram mais de ADs mais interpretativas. Os que já conheciam a audiodescrição, já eram usuários antigos que estavam acostumados com ADs mais descritivas, preferiram as mais descritivas. Né? Então, a gente precisaria ir por outros caminhos, aprofundar a pesquisa para avaliar isso um pouco melhor. A segunda hipótese era se as preferências estão relacionadas tanto com o tipo de deficiência visual quanto com as histórias de vida de cada um. E o que se mostrou mesmo é que as histórias de vida são mais relevantes do que o tipo de deficiência visual. Então eu comecei aqui discutindo com vocês que o tipo de deficiência tem uma formação de imagem mental diferente, mas o que se mostrou de fato mais importante é a vivência de cada um para se relacionar com a obra. Ainda sem termos escolhas, né, preferências homogêneas de acordo com o tipo de deficiência. Então, para fechar, apesar de ainda existirem vários pontos que precisam ser melhor investigados e da interpretação provavelmente continuar dividida entre profissionais, público-alvo e pesquisadores, consideramos que os resultados objetivos auxiliaram na organização desse novo campo e evidenciaram novos caminhos que ainda precisam ser percorridos. Obrigada. Esclarecedor, né? Rápido, mas sintético, muito abrangente para quem a gente conhece e para quem está conhecendo pela primeira vez. E a audiodescrição ajuda a gente a aprender a olhar, né? Que quando eu falo, o gesto assim, a gente ainda fica processando, né? Então, eu vou passar a palavra para a nossa próxima, que é a Daphne, né? Não, é a Daphne, né? Então, Daphne é tradutora, revisora especializada em tradução audiovisual. Daphne também é mestranda nos estudos da linguagem na PUC-Rio, com experiência sobre tradução de humor, que é uma das mais difíceis, né? Atua desde 2006 e ministra cursos de legendagem desde 2011. É afiliada da CIOL, como se fala? CIOL, perdão aqui.
Abrapte e Datus, né? Então, eu esqueci alguma coisa, você gostaria de complementar? Eu até mandei uma versão mais enxuta para a Marcela, né? Porque eu falei, gente, se fizer isso no Instagram, uma coisa tão enorme, não precisa, né? Mas enfim, eu também sou graduada em letras de tradução também pela PUC já há bastante tempo. Eu fiz minha graduação de 2002 a 2006, eu trabalho com isso até hoje. Você pode falar no começo, por favor? Tem uma partezinha que eu tinha feito aqui de vídeo para a gente interagir e tal, mas não está tocando e só vai atrasar, então tudo bem. Bom, minha proposta então é que a gente fale justamente desse percurso da legendagem no Brasil nos últimos mais ou menos 20 anos, e o meu foco vai ser na legendagem interlingual. Né? Eu sou mestrando da PUC Rio, sou orientando da professora Teresa Dias Carneiro. Agradeço muito ao convite, Marcela, muito obrigada. E vamos então para o primeiro slide, só um pouquinho aqui, né? Eu acho que é você. Então, meu objetivo aqui hoje com vocês é para a gente fomentar um debate, né? Eu tenho algumas pesquisas, minha pesquisa em particular é de humor, mas eu tenho alguns desdobramentos, outros desdobramentos, mas hoje eu quis trazer material para a gente debater no campo da legendagem. Então, hoje eu quero traçar um panorama dessas mudanças dos anos 2000 até hoje, enfatizando a questão do nível de autonomia do tradutor-legendador em diferentes fases e evidenciando esse processo, né, da virada tecnológica, os agentes e o que vem pela frente. Então, tem muita coisa que ainda precisa ser estudada na legendagem e a gente vê, sobretudo no Brasil, ainda um foco muito para o texto-fonte. Vamos olhar o texto-fonte. E tudo bem, eu própria pensei muito em fazer estudos de recepção e vi que não cabia no mestrado, porque você depende muito de pessoas para responder o questionário, então é algo que precisa de um doutorado. Porque a própria Arley Coglin da UFPE está agora assim, por favor, gente, responde meu questionário. Então, o mestrado é muito corrido para isso, mas a gente tem que ir para esse caminho. Alguma revisão bibliográfica de algumas das coisas que eu uso ao longo das minhas pesquisas e que estão referenciadas aí no caminho. Então, eu sempre vou pelo caminho dos estudos descritivos da tradução. Na minha própria pesquisa também, meu objetivo não é dizer se uma tradução boa é ruim, é descrever o tipo de estratégia. Acho que já passamos muito essa questão de fidelidade, né? Trabalho também com a questão da sociologia da tradução. Tem pouquíssimo estudo sobre a sociologia do tradutor na legendagem, por causa dos NDAs, os Non-Disclosure Agreements, são contratos de confidencialidade muito perversos, diga-se de passagem. Então, o pouco que a gente tem de estudo é tudo anonimamente, porque as pessoas não querem se comprometer, e isso atrapalha muito a gente entender, do ponto de vista, por exemplo, dos estudos do Bourdieu, o capital social do tradutor-legendador, o que ele tem como hábitos, de onde ele vem, qual é o perfil, enfim. E na legendagem a gente tem um percurso enorme, eu faço sempre questão de incentivar tudo que a gente tem no Brasil de pesquisa durante anos e anos e anos. Assim. Nós temos pesquisadoras de legendagem muito competentes no que estão fazendo, que elas merecem sempre ser referenciadas. Né? A Sabrina Martinez da PUC, a própria Vera Lúcia, né? A Vera Lúcia continua até hoje e se especializou mais na parte de acessibilidade. Hoje em dia temos a Giovana Campos na UF, aí a Thais Azevedo como orientanda dela. Enfim, são pessoas muito importantes nessa área que merecem a menção aqui como agentes de pesquisa. Então, assim, a gente pensa na legendagem dentro da tradução audiovisual. O que é esse hiperônimo da tradução audiovisual? A gente sabe que tem a dublagem, da qual não falarei muito, porque já trabalhei com dublagem, mas eu vi que eu não rendia. Falando, meu Deus, meu cérebro aprendeu a pensar enxuto. Às vezes eu tenho que encher linguiça, eu não sei fazer isso. Ou até assim, mas demorava muito tempo e não compensava. E aí eu falei, bom, ou eu tenho que escolher, ou eu vou para um lado ou eu vou para o outro, porque fazer os dois ao mesmo tempo, algum vai sair ruim. É um fato. E aí eu me mantive na legendagem. Bom, dentro da legendagem a gente tem o closed caption, que é diferente de LSE, mas eu não vou entrar muito nesses parâmetros todos. Hoje também muito chamado de legendagem descritiva. A legendagem intralingual, para usar a terminologia do Jacobson, né? Então quando a gente não muda a língua no sentido de língua falada, então português para português, inglês para inglês. Isso é muito comum no corporativo, que é só uma legenda do que você está dizendo, mas não traz nenhuma informação extra, né? A gente tem a intralingual integrada ou criativa com a terminologia da Unifox, que são aquelas coisas bonitinhas que a gente vê nas redes sociais pipocando, tendo emoji, várias camadas de multimodalidade, né? A gente vê que é uma coisa com bastante sentido, de camadas extras de sentido adicionadas.
a legendagem interlingual, que é na qual eu mais me especializo, e também a gente já vê algumas tentativas, mas que não foram muito para frente, da legendagem interlingual, também criativa integrada, que começa a ser um pouco além do que dá em termos de carga cognitiva. Começa a ter muita coisa acontecendo. Eu estou vendo, mas às vezes eu falo um pouco da língua original e aí está mexendo na tela e fazendo um desenho de um fantasma, é um pouco demais, né? Mas está acontecendo. Bom, eu quero então conceituar como eu entendo a legendagem, sobretudo interlingual. Eu sei que existem inúmeros estudos na legendagem pelo prisma da multimodalidade, mas eu acho que no caso específico da interlingual, existe uma questão da legenda estar o tempo todo coexistindo com o texto-fonte, ou o original, está fazendo um debate que é enorme, então só o texto-fonte, texto-fonte, cadê o texto-fonte? E eu acho que isso diferencia muito da legendagem no geral. O fato de ter a troca de línguas é importante e gosto bastante dessa definição do Gottlieb, que foi aproveitada pela Sabrina, e também a Twain, que tem fizeram esses esqueminhas para mostrar o que significa ser uma tradução diagonal. Significa que tem a mudança não só do código oral, mas também do código escrito, e que, portanto, exige um esforço muito maior de quem está assistindo, cognitivamente falando, né? Eu vou entrar então agora numa grande polêmica. Eu acho muito complicado que em 2025 não há consenso em torno do termo legendador ou legendista. Eu sei que lá atrás a gente tinha um motivo para ter dois termos diferentes. A própria Araújo traz isso nas suas pesquisas, ela diferencia o legendista como sendo aquele focado na parte linguística e o legendador na parte técnica. Isso foi um pouco diferente no mercado sudestino, quando eu também trabalhava, era até peculiar, porque a gente às vezes via um técnico sendo um legendador, e eu também era legendadora, o que a gente fazia? Então, na época, aqui no mercado sudestino teria sido interessante essa diferenciação, mas fato é que o legendista, por uma questão de paralelo morfológico, faz pouco sentido quando você se diz tradutor. E eu tenho muitos colegas que passaram a adotar legendista por ser um termo que não marca o gênero, que eu entendo completamente, mas eu falaria, por que não legendador e tradutor, e qual o problema disso? Porque perde o paralelismo. O que você vai fazer? Você vai agora dizer que você é legendista, mas você vai invisibilizar você como tradutor? Ou então você vai marcar o gênero. Você vai dizer que você é tradutor, mas é legendista? Tem algo errado aqui para mim, assim, eu acho que faria mais sentido adotar o padrão. Inclusive, de um modo geral, nas letras, a gente é editor, revisor, tradutor, de repente legendista, por um motivo que não faz sentido. Então, eu particularmente defendo que se a pessoa é não binária, ou algum tipo, tradutora, legendadora, e por aí vai. Porque o legendista está realmente meio perdido e, morfologicamente falando, não sai da categoria, né? Fica estranho, falta um paralelismo. E, com isso, eu passo a usar uma terminologia baseada na Azevedo, na Thais Azevedo na Campos, que ela chama de tradutor, legendador com a barra. Eu fui um pouquinho além e passo a usar com hífen, porque acho que são completamente indissociáveis e acho que é possível alguém ser só legendador do ponto de vista técnico. Então, para mim, é bastante importante eu nomear como tradutor e legendador, porque eles estão fazendo as duas coisas. E aí a gente vai, então, para pensar, fazer um pequeno percurso de quando começou lá, quando tudo era capim, até os dias de hoje. Então, nós estamos aqui até os anos 2000, início, como que era a legendagem, né? A metade dos anos 80 na Europa e o início começou no Brasil, nos anos 90. Quem se lembra da Legendas Videolar? Tem várias fitas em casa com Legendas Videolar. Isso não é para os navios. Na Europa, até os anos 2000, né, a pesquisa era feita por empresas de legendadoras. Agora, no Brasil, a gente tem muito mais isso na academia, mas eu digo que estudos de recepção, vou bater 1.000 vezes essa tecla, gente, continuam sendo feitos só pelos clientes. E aí não passa pelo método científico, por revisão de pares, né? A gente está tendo uma grande dificuldade de fazer estudos de recepção na academia. E hoje, para mim, é o que vai determinar que a legenda tenha boa qualidade. Porque a tendência das empresas é que elas baixem a qualidade, passem tudo por AI e... não, porque as pessoas não exigem qualidade, assim tá bom. A Disney acabou de fazer esse movimento, saiu um grande manifesto na Associação Europeia de Tradutores Audiovisuais, porque a Disney não conhece, está traduzindo tudo com AI. E aí o que a gente faz é o post-editing, né, que é a revisão. Isso vai ser muito do futuro da legendagem, mas há que ter um meio termo, né, algo que garanta uma qualidade de verdade.
Pois bem, e a gente tinha basicamente legenda aberta e legenda fechada, que a fechada a gente chama, né, de closed caption, e a aberta é aquela que está o tempo todo exposta. Isso era antigamente na TV, né, quando não tinha streaming, não tinha legenda digital. Depois a gente passou a ter legenda virtual, que era por satélite. Novamente vou trazer coisas que talvez vocês se lembrem. Mas quem assistia ao Warner, a gente assistia ao Warner e só nem vê que a legenda não estava entrando certo, falava, meu Deus, isso está aí. Não, era problema do satélite. Pois é, porque a legenda vinha por satélite. Ou também, né, queimada a ácido na película, muito comum, por isso que a gente fala que hoje que a gente queima a legenda, porque antigamente era na películazinha que queimava, fazia buraquinho com a letra. Então ainda tinha muito foco na tradução interlingual e as cores eram basicamente amarelo ou branca, podendo aparecer na tela centralizada ou alinhada muito à esquerda. Aí a gente tinha que fazer muito isso, o diabo. Era alinhada à esquerda, quando pequenininha. Bom, e aí então, esse era o processo naquela época, né? A gente tinha um legendista fazendo a tradução, a marcação, o marcador, a revisão e no final o legendador. Algo bastante rudimentar, baseado no Word. Depois a gente passou a usar o SysTimes. Quando eu aprendi a legendar, já aprendi no SysTimes, que é um programa de MS-DOS. Vocês sabem o que é isso? Desculpa. Histórico. Pensa na internet, naquele barulhinho e um software todo fora do padrão, porque é realmente um dos princípios, né, dos softwares, né? E aí, com o tempo, foi dando uma melhorada. Depois a gente eu trabalhei muito com esse software no princípio da GNVideo, que foi o Subtit. O Subtit, ele era, na verdade, um software de sincronização, e a gente traduzia no Word. Ali é a forma rudimentar, isso aqui é uma revisão, tá vendo que tem um comparado? Foi o que sobrou de 20 anos atrás, eu tenho um comparado até hoje salvo. E aí, aquilo ali em cima era o time, e até hoje a Globosat trabalha com essa extensão, gente, que é socorro. A Globosat parou no tempo, mas tudo bem. Então, ainda o uso era em Microsoft Word, a marcação era feita já pelo tradutor legislador, então não tinha uma segunda pessoa para fazer isso, já era a gente que tinha que aprender a gente fazia a dança da marcação. Era tudo na mesma tela. E depois a relação tempo-caractere, ela já ainda era complicada de ser cumprida porque não tinha relatório de erros, a gente fazia muito no olho. Aí chegou a revolução chamada Subtitle Workshop. Todo mundo que baixou legenda na internet baixou porque isso aqui existiu. Porque foi graças ao Subtitle Workshop, foi o primeiro software gratuito, freeware, que as pessoas passaram a poder baixar em casa, usar, e os tradutores profissionais também, né? Então surgiu um mundo da FENSUB, que também é muito, muito pesquisado, né? Toda hora tem uma pesquisa saindo sobre FENSUB, que são as legendas, né, para quem não sabe, de fãs de séries, né? Todo mundo sabe, né? Todo mundo já baixou uma FENSUB. Paralelamente a isso, para quem trabalhava muito com cliente direto, tinha o Edge Sub, que eu uso até hoje, dependendo do cliente que passa algum tipo de vídeo, porque ele possibilita que eu faça a edição da legenda como um editor de vídeo. Então eu posso trocar a letra, eu posso deslocar para cima, para baixo, e ele não é tão difícil quanto o Premiere. O Premiere exigiria de mim um conhecimento de edição de vídeo que não tem. Mas esse aqui dá bastante conta conjugando com outros softwares, né? Então ele tinha uma edição de legenda simplificada, a possibilidade de você customizar, e também dava essa maior autonomia do tradutor, porque agora também tinha essa outra função do editor finalizador. Então a gente vê que o tradutor começou com algo muito linguístico, foi ganhando esses contornos mais técnicos, e hoje ele está me entregando, ele entrega, se ele quiser, o vídeo todo finalizado, né? Pois bem, aí eu voltei para frente. Voltei. Aí eu estou fazendo errado, perdão. Sim, aí depois chegou o nosso imponente, maravilhoso. Para um freeware, ele é maravilhoso, impressionante, que é o Subtitle Epics. É uma mãe. Então, o Subtitle Epics, ele surgiu lá para 2010, mas ele demorou muito a ser adotado no mercado, principalmente porque muita gente aprendeu com a nossa mãe Sabrina a timear o Subtitle Workshop. Você também aprendeu, né? Todos nós aprendemos. Sabrina é um dos grandes agentes, junto com o João Marcelo que ensinou para ela, a Sabrina Martinez, que nos ensinou a timear manualmente, porque é, de novo, a dancinha das cadeiras, entra, sai. E aquilo era, toda vez que a gente dava curso, tinha que pensar em um número X de horas só para o aluno pegar essa manha, que não é algo simples. Com o Subtitle Edit, isso acabou. A gente pôde simplificar bastante o sistema de sincronização das legendas para alguém que não domina o software. Você consegue marcar com o mouse, você tem várias
formas de fazer, né? Mas quem é das antigas, tipo eu mudei tudo, eu faço igual antigamente. Aí eu faço mais rápido. Eu vou lá entrando mais rapidinho. Então a sincronização passou a ser muito mais simplificada, ficou mais democrático conseguir aprender a legendar. Ela tem várias tags interativas, então aqui quando eu ponho o código aparece de fato na tela, é uma rapideza. Tem o waveform que ajuda a gente a perceber quando as falas começam e acabam. Tem também a possibilidade de a gente ver o short change, que passou a ser essa mudança de cena, esse corte, passou a ser uma exigência da Netflix. A Netflix traçou esse novo parâmetro, esse paradigma de qualidade, digamos assim, que a legenda não vaza no corte. Então, assim que a cena corta, a legenda tem que sair da cena. E também essa criação de perfil de cliente, que é uma coisa maravilhosa. Então, assim, meu cliente é a Netflix, eu botei todas as configurações técnicas da Netflix. Meu cliente direto, eu criei um parâmetro para lidar com ele. Eu não ponho 42 caracteres por linha porque eu estou na avenida, eu ponho 36. E aí eu vou e sigo aqueles parâmetros técnicos. Bom, então isso aqui é, em termos de software, mais avançado em que estamos. Mas, é claro, não tem muito como mudar freeware, claro. Já há algum tempo, as próprias empresas vêm trazendo as suas plataformas proprietárias, o que aumenta o sigilo. Então, a gente sai desse movimento em que o tradutor é um tradutor mais linguístico, de repente ele ganha mais autonomia e ele passa a dominar também as partes técnicas, para agora ele perder essa autonomia técnica e ele voltar a trabalhar só na parte linguística, porque ele recebe tudo a partir de templates. Então, por ser streaming, vocês pensam, tem aquele bando de língua que você pode escolher, né? Então, significa que todo mundo traduziu nas mesmas línguas. Você não pode mexer naquilo, você não pode mudar e juntar a legenda para cima, para de baixo, né? Justamente para comportar uma tradução que seja multilingüe para inúmeros países. Então, assim, eu entendo que estamos na lógica do capitalismo, para eles é mais rápido, mais eficiente, mas particularmente, para a gente que, né, é habituado a dominar todo o processo, você sabe que existe uma perda, que eu conseguiria mostrar aqui nos vídeos, mas não vai dar, essa falta de autonomia, porque muitas vezes eu quero juntar legendas, vai ser melhor para o meu telespectador, ele vai ler com mais calma e vai conseguir ver mais o resto do vídeo. Então, o que eu tenho aqui que eu trouxe era justamente uma legenda da mesma série que eu estou trabalhando na pesquisa, que é o Monty Python's Flying Circus, em 2008 traduzida pelo DVD, em 2018 traduzida pelo Netflix. A diferença é gritante. E eu peguei cenas assim que você fala muito rápido. E aí depois eu tenho lá um teste, né, de ver qual que é a cor da pessoa da roupa, o que era, para ver se você conseguiu assistir ao resto acompanhando a tradução. Esse é um tipo de recepção que precisa ser feito. Porque a Netflix precisa reduzir suas legendas, gente. Elas estão muito pequenas, muito longas e muita coisa. Então, os novos tradutores, quando a gente forma os novos tradutores, a gente fala, por favor, aprenda a resumir mais. Vamos aprender aqui, vou te ensinar, porque está tendo muito texto pro tempo do que está acontecendo. Sem necessidade, parece. E, de novo, voltando para essa questão de querer ser mais fiel ao original. Não tem que ser mais fiel, gente. O que você tem que fazer é passar a mensagem que está sendo dito e garantir que todo mundo assista com calma. Porque eu quero poder ver o filme, eu não quero ficar com o olho grudado na tela embaixo o tempo inteiro, né? Isso é uma questão séria da legendagem hoje. E, claro, não tem como a gente não falar da IA. Eu trouxe aqui um exemplo meu, de acerto, uma hashtag acerto pessoal, de uma ferramenta que eu gosto bastante, que é o EmberScript, porque ela tem os termos e condições de privacidade são muito bons, então é um grande problema quando você usa IA, não tem a confidencialidade do cliente, que aquele material vai vazar, eles vão se apropriar daquilo para alimentar a IA. E esse é o nosso problema hoje. A IA se apropriando de tudo que é defendido, né, pelos direitos autorais para treinar a própria IA, sem pagar os direitos dos royalties, né? Pois bem, esse é uma IA que eu uso, mas não para traduzir, repare. Ela faz a parte mecânica, que antes me tomava muito trabalho, que é segmentar ou timear. Na Europa tem uma tendência muito grande em algumas universidades de ensinar primeiro o aluno a escrever a legenda sincronizada e depois que ele escreve a legenda na língua original, ele traduz. E a gente não faz isso. Isso é contraproducente ao meu ver, assim. Se você está falando de uma tradução intersemiótica, você já pensa como se fosse intérprete, naquele jeito enxuto, para já escrever na língua original. Não precisa dessa etapa extra. Mas aqui é como se fosse isso pela IA. Então, eu tinha um script, eu subi o script. Aliás, não subi o script, eu não tinha um script, era um cliente direto trazendo um documentário. Eu falei, por favor, transcreve
sincroniza e segmenta. Ele não acerta tudo, mas daí eu extraio, eu vou para o seu File Edit, e eu arrumo tudo e eu começo a traduzir. Então a parte de sincronização, de segmentação, está 80% feita. E que bom, porque é uma parte mecânica, que não tem ganho intelectual nenhum. E eu tenho como corrigir. E o problema é, onde está a autonomia do tradutor legislador quando eu estou preso a uma plataforma de um cliente, quando eu não tenho a possibilidade de realmente manejar esse material para proporcionar a melhor experiência para o espectador, que no fim das contas é quem vai consumir a minha tradução, né? Então aqui seria o videozinho que eu consigo tocar, enfim. Uma parte que é muito engraçada para mim, muito peculiar talvez, em que eles estão apresentando uma corrida de ciclismo com pintores. E aí o cara fala muito rápido, ele fala, então vai para o disco, não, a parte de vai passando tudo, e de propósito muito acelerado. A legenda da Netflix, assim, você só consegue ler a legenda. Você não consegue ver muito do que está acontecendo. E no DVD tem mais linhas duplas, então ela tem mais calma, você consegue assistir com mais tranquilidade. Então assim, era para o nosso momento lúdico de interação, mas não aconteceu. Qual era a cor do paletó, qual era o pintor, enfim. Vou pular essa parte, porque a gente não está sem tempo. E aí seria a comparação, né, a legenda do DVD. Então, para concluir, o que eu acho que daqui para frente é crucial na legendagem, para a pesquisa, e tem que ser o nosso foco para garantir um trabalho de qualidade. Estudos de recepção, para a gente provar que os clientes, os telespectadores querem sim legenda de qualidade, para que as empresas não fiquem empurrando tradução com IA, que a gente sabe que é muito aquém do que a gente merece. Tradução, todos os estudos de Machine Translation Post-Editing, né? Que a Arline Coblin nesse momento está fazendo uma pesquisa toda hora, está circulando aí nos grupos. Quem se deparou com o link dela, responde. Pesquisa, é muito importante. E também a questão da legendagem integrada, que a gente vê muito nas redes sociais, né? Bastante. E eu talvez acrescentasse alguma forma da gente fazer mais pesquisas de sociologia do tradutor legislador que consiga, de alguma forma, driblar o NDA. Porque a gente fala muito pouco da entidade tradutor legislador. Né? É isso. Minhas referências, algumas delas. Eu passei, eu tinha um outro obrigado aqui, mas agora eu fiz errado, desculpa. Finge que é obrigada. Demora um pouquinho, né? Muito obrigada. Eu acho que você tocou na IA num ponto muito importante, que é uma ferramenta e que é aquém do que a gente merece, né? Como consumidor, como participante, como interessado naquela obra, né? Eu acho muito legal. Depois a gente vai abrir uma discussão, né? Então agora eu vou passar. Então agora eu vou passar para a Andressa Cato, né? É bacharel em letras pela FRJ e pós-graduada em tradução. Atua há mais de 20 anos em tradução audiovisual, interpretação, formação de informação de tradutores. Fundadora da sua própria escola online e é referência em cursos de legendagem. Provavelmente eu esqueci mais alguma coisa. Essa parte de referência é a licença poética de vocês. Eu não sou uma referência assim não, mas vamos lá. Eu agradeço também. Obrigada. Gente, obrigada pelo convite, obrigada a todo mundo, obrigada pela presença. Fiquei muito empolgada com as apresentações até agora, da Daphne, fiquei muito torcendo, fiquei no convite. Porque a gente bate muita bola, né, muito tempo. Bem, você passa para mim, né? Não. Deixa eu ver. Foi. Estamos chegando lá. A gente já falou sobre isso, você não tem memória. Vamos lá, gente. Bem, sobrou para mim, né, a Daphne já fez uma baita apresentação do nosso mercado, concordo com tudo assim embaixo, só umas observações para a gente discutir daqui a pouco, na boa. E a gente vai falar então sobre o ensino da legendagem na era digital. Bem, primeiro eu vou falar por que ensinar, por que eu decidi ensinar. É uma apresentação
sou muito subjetiva, né, da minha experiência. Eu não tenho tanta experiência acadêmica para compartilhar com vocês, mas eu tenho eu tenho prática para compartilhar. Por que eu decidi ensinar legendagem? A minha jornada no mundo da docência ela começou muito no susto, né? Já tinha 13 anos de experiência em tradução de visual e eu sempre fiquei pensando como que eu podia fazer para trazer a minha experiência no mundo capitalista, desses 13 anos dedicados ao mercado de tradução, para contribuir com a profissão, contribuir para a categoria, para o ensino, enfim, como que eu poderia fazer esse retorno para a academia, né, de uma certa forma. E daí eu decidi, achei que seria interessante encarar o desafio, aí sim, eu sempre fui uma pessoa, do ponto de vista profissional, aqui nem tanto, aqui é só uma foto, mas não cheguei a cruzar a ponte. Não cruzei, tem medo. Porque até o meio tirei foto e fingi que cruzei. Mas enfim. Pois é. Então, meio medo, exatamente. Na minha cara eu estava assim. Mas enfim. Do ponto de vista profissional, não. Eu sempre me atirei muito, então eu decidi. Eu já tinha feito tudo que eu queria fazer na área de tradução, já fiz um monte de coisa, fiz de tudo. Tradução. E eu falei, bem, então seria uma boa ideia, eu recebi um convite, seria uma boa ideia compartilhar essa experiência toda com os professores. Uma outra motivação muito importante foi a minha preocupação com a qualidade. A preocupação como a Daphne já bem abordou. Porque a gente percebe não só que há não queria descaso, mas há uma falta de preocupação com a qualidade por parte não só dos nossos colegas, tradutores, enfim, mas também pelos clientes, quem contrata. Está cada vez a preocupação com a qualidade está cada vez menor. Justamente a porta de entrada que possibilitou o surgimento dessas tecnologias milagrosas, como a inteligência artificial, eu falei que eu ia dar um mecanismo, porque ela entrou muito por isso, né? A IA entrou como uma solução. Vou dar uma solução rápida, prática, imediata para uma coisa que não deveria ser um problema. A produtividade, vamos botar IA para ser mais produtiva. E a qualidade foi para o ralo. A qualidade foi no segundo plano. Isso para tudo, né? Não só para a legendagem. E aí eu comecei a observar que estava tendo uma demanda muito curiosa por cursos específicos de legendagem. A gente já tinha, como a Daphne bem falou, a gente já tinha uma disponibilidade de cursos livres muito grandes, né, por empresas do setor privado, voltados para quem quer aprender a legendar, né, cursos muito básicos, mas não tinha outro tipo de abordagem. A pessoa se formava lá, fazia o curso básico de legendagem e se jogava no mercado com muita insegurança. Né? E eu pensei, justamente essa preocupação com a qualidade que eu falei antes, era de elevar esse padrão de qualidade dos clientes, dos tradutores, para fazer um trabalho de formiguinha para que eles se tornassem mais seguros e a produtividade desses alunos, desses tradutores, fosse ficando cada vez melhor. O diferencial que eu comecei a perceber antes disso, eu sou obrigada a comentar que essa demanda por cursos específicos, essa disponibilidade de cursos livres de legendagem básica, como ela é muito mais frequente no setor privado, eu percebi que pouco se falava sobre isso no setor público, nas universidades. Eu me formei em 2008 na UFRJ e eu não tive nenhuma aula sobre legendagem. Eu não sei como é hoje. Eu não sei como é que na UERJ, mas na UFRJ em 2008, é zero, né? Tem alguma outra coisinha, mas não é muito desenvolvido. Como a Daphne falou, é muito estudo de caso, né? Um negócio muito assim. Não falava muito sobre ensinar a pessoa a se tornar um legendador melhor, a produzir textos mais sucintos, como a Daphne falou. Então, eu fui percebendo que isso precisava ser mais elaborado. Além disso, assim, eu comecei a observar também como aluna, por já ter sido aluna de cursos livres de legendagem, que a gente vive num mundo capitalista.
generalista, o aluno chegava lá, o professor chegava lá, dava aula para, sei lá, 40 alunos, 20 alunos e só passava os exercícios para o aluno fazer e pronto. Corrigia muito ano passando, assim, pronto. Não tinha um feedback mais detalhado, um feedback mais preocupado com o progresso do aluno. É um trabalho meio, eu vou falar mais depois, é um trabalho quase de um psicólogo, de um terapeuta ali junto. Eu percebi isso enquanto fui desenvolvendo a minha docência. Que a gente tem que lidar com muitas questões, não só práticas, não só técnicas, não só do texto, como da cabeça do legislador também, do tradutor. Isso faz total diferença. E a forma como a gente aborda o progresso do aluno, como a gente trabalha essa devolutiva, esse feedback para o aluno, faz total diferença. Eu vi assim, professores que se preocupavam em davam o arquivo revisado, mandavam um arquivo, uma legenda, eles devolviam revisado e pronto, acabou. Então, tá bom. E o que eu faço com isso? Mal é mal, eles davam um arquivo comparado. Então, tá bom, mas... E aí? Então, eu comecei a pensar como que eu poderia passar por esse desafio, ultrapassar essa questão. Um outro motivo também foram as trocas com a comunidade, né? Como que a gente poderia contribuir, né, para como que eu posso dizer? Contribuir para manter essa segurança, manter uma relação de confiança, de um espaço seguro entre o professor e o aluno. Afinal, ele vai se tornar meu colega depois. Eu sou revisora também, então o meu maior interesse é que eu forme legisladores capazes que um dia vão ser revisados por mim e vão ter meus trabalhos e ter meu dinheiro. Sou altamente egoísta, meu objetivo é altamente egoísta. E daí vem a seguinte questão. A gente tem um espaço seguro, a gente pode expor nossas vulnerabilidades em aula, eu procuro fazer muito isso em sala de aula, a gente tem uma conversa um diálogo muito direto, não tem essa coisa de hierarquia, tem uma aluna aqui que está para provar isso, eu já falo isso para ela. E eu acho que o mais importante hoje, porque eu procuro sempre falar aos pouquinhos com os alunos, é que a gente tem que pegar na mão do aluno e ensinar o caminho das pedras, ensinar. A gente tem tanto golpe, tanta coisa errada acontecendo por aí, tanta gente vendendo promessas ilusórias, mentores milagreiros, seja o tradutor em 7 dias, seja o tradutor em 21 dias, todo dia, mas você vê isso, seja o tradutor do zero, venha conhecer a vida do tradutor, trabalhe na praia ganhando 25 mil por mês, traduzindo suas séries, legendando suas séries preferidas, na beira da piscina, já vi muito isso daí. Então, é o nosso trabalho, é o nosso dever, enquanto professores, a gente alertar os alunos, para que eles não caiam nessas armadilhas. E outra coisa é mostrar também a realidade do mercado. Muita gente, muitos professores, eles vendem porque eles querem vender o curso, sejamos sinceros, né? Eu também quero vender o curso, também vivo por isso. Mas eu não vou vender uma imagem de que a tradução audiovisual está bombando. A tradução audiovisual está bombando, tá? Por favor, me ajuda. Não está, né? A gente sabe que tem, por motivos absurdos, né? Porque se não se ganhar, a demanda está caindo, né? Porque as pessoas estão cada vez achando que a gente é indispensável, não é. Né? Então, eu comecei eu penso muito nisso. E claro, né, eu não vou ser hipócrita também, é óbvio que o dinheiro vale a pena, gente. Ter uma renda extra. Eu sou legendadora, eu sou intérprete, e a profissão de professora de legendagem, formadora de legendadores, é um dinheiro a mais. É um caminho, inclusive, é curioso, porque é um caminho inverso de muita gente. Eu conheço muita gente, quando eu fazia faculdade, um detalhe aqui, sei lá, tinham 25 alunos na minha turma, e dos 25, vou botar 25, eu era a única que queria ser tradutora. Todos os 24 queriam ser professores. Eu olhava para eles olhavam tortos para mim, uma coisa, davam brincadeira, mas brincadeiras meio passivo-agressivas e passavam. E depois de um tempo, não, eles começaram a vir para a tradução. O meu caminho foi o inverso, eu fui para a tradução, depois eu voltei para a docência. Então, é um fato interessante aqui sobre a minha trajetória.
públicos que são atraídos por esses cursos de legendário. Primeiro, os iniciantes, né? E aí, o que eu costumo fazer? Eu tenho um curso voltado cuja metodologia é dividida entre teoria igual a prática. Então, eu dou toda a teoria, tudo isso que a Daphne falou, falo tudo sobre os padrões, sobre as exigências, as restrições de tempo, de espaço, não sei o que, como é que faz, quais são as etapas, toda a parte, toda aquela ladainha, a gente explica tudo. E também tem muita prática. As duas divisões, as duas abordagens metodológicas são na mesma medida. Então, toda aula tem um exercíciozinho, a aluna está aqui, eu ainda botei ela para trabalhar, dei um pouquinho de teoria, dei um pouquinho de teoria, depois um pouquinho de prática, e isso vai aos poucos já fortalecendo os músculos, eu brinco que são os músculos legendísticos do tradutor. O mercado é sempre uma conversa constante, todo dia a gente faz uma atualização do mercado, porque com o passar do tempo vai mudando. É uma conversa franca, como eu falei, a gente não fica dourando a pílula. O feedback é importantíssimo, como eu também já adiantei. A gente tem que ter tato, a gente tem que saber falar, ter um feedback construtivo. Não só falar, tá errado isso, aquilo, aquilo outro. Não, tá errado, pode ser. Eu até evito a palavra errada, não gosto. Tá bom, poderia melhorar isso aqui ficou legal. Eu aprendi com uma professora que é sempre bom falar assim, pelo menos para cada coisa errada, falar pelo menos uma coisa legal, para ir dando uma adaptada, uma avançada no aluno. E empatia, porque às vezes a gente não sabe qual público. O público do tradutor dos cursos de legendagem, principalmente os cursos online, que é algo claro, é muito diverso. Tem gente que tem experiência, tem gente que é formada em letras, tem gente que não é formada em letras, tem gente que tem mais idade, tem gente que tem menos idade, mais ou menos desenvoltura tecnológica, então tudo isso influencia. Segurança, também, como eu falei, é um lugar legal para compartilhar experiências próprias. Sempre reforço qualidade, a necessidade do desenvolvimento da inteligência humana em detrimento da inteligência artificial. E eu estimulo também os auto-feedbacks, o acompanhamento do aprendizado desse aluno, não só por mim, como ele mesmo aprender, ele mesmo desenvolver isso. Para o público de profissionais, tem uma outra abordagem, não muito diferente, mas eu comecei a ter isso daí é um diferencial para as pessoas. Existem poucos cursos nesse sentido. A metodologia, ela prioriza mais a prática do que a teoria, porque em tese o tradutor profissional já sabe, o legendador profissional já sabe legendar. Então eu não vou ficar perdendo tempo explicando, fazer fogo, Vou explicar, já vou avançar dali, faço um recap, uma atualizada, dou uma reciclada, mas é mais pauleira, mais prática. A prática ela é síncrona, uma parte síncrona, ou seja, é feita em aula presencial, de forma online, mas é ao vivo ali com o aluno, e tem uma parte assíncrona, em casa, tem um módulo específico, enfim, não vou aprofundar muito. O feedback também é a mesma coisa que o público de iniciantes, mas tem uma grande questão que eu coloquei em letras garrafais, que é o ego. Eu comecei a perceber que os iniciantes entendem, também tem um egozinho, até comentei isso com a minha aluna hoje de manhã, que o tradutor tem muito apego pelo próprio trabalho, pelo próprio texto que ele produz. Então, quando ele vai passar por uma revisão, por um trabalho que não revisou, ele normalmente fica um pouquinho chateado quando o revisor trata alguma coisa. Em menor ou maior grau, todo mundo já ficou, até eu já fiquei, todo mundo ficou chateado com alguma coisa que o revisor fez. Mesmo que são para melhor. Quando é profissional, e aí me dá um trabalho, entrega uma legenda, eu tenho que fazer um feedback, eu tenho que ter muito cuidado. Porque é um terreno pantanoso, o cara já está assim, por cima, achando que não vai errar, não está errado, ou não pode melhorar. E aí eu mostro para ele, olha, isso aqui poderia ter ficado melhor, mas assim, tudo bem, tá, beleza? Então tem o tato é um pouquinho mais aguçado para não ferir nenhum ego. E tradutor é um bicho agora, vamos combinar. Segurança, a mesma coisa, não muda nada, qualidade também não muda nada. Para o público profissional, eu tenho um módulo personalizado, normalmente pode ser ou não assíncrono, pode ser síncrono, não depende muito para cada aluno, não é um formato de turma, voltado para cada aluno, em que a gente vai parar, vai arrematar
as arestas do profissional, né, do aluno, para que ele saia dali assim, pronto, olha, agora eu estou seguro de que eu estou atualizado, que eu sei, sei lá, eu tinha dificuldade para timear, eu não sabia marcar legenda, eu não conseguia marcar legenda no programa tal, eu era meio lento e tal. Agora eu estou afiadíssimo, então eu quero que ele saia de lá zero bala. A estrutura, eu tenho uma liberdade maior para fazer alterações no formato, nos textos e tudo, dependendo da desenvoltura do aluno, do progresso do aluno. E os auto-feedbacks continuam a mesma coisa. Eu ofereço um outro serviço também, observando a demanda, a Daphne bem falou agora, que é essa galera que veio do Subtitle Workshop, ou diante disso, né, do Systems e tal, e quer vir para a mãe de todas as legendadores, que é o Subtitle Edit. E aí, o que eu faço? Eu pego essa galera que já sabe legendar, que já está careca de saber todos os macetes e tal. A teoria prática, eu botei de igual para igual, porque o que eu faço? Eu apenas ensino uma ferramenta nova. Ah, Andressa, mas existe vídeo no YouTube, canal no YouTube ensinando a mexer no seu Edit. É um tutorial. O que eu pensei? Eu não posso dar a mesma coisa, cobrar, e eu não é tão barato assim. Tá? E aí eu não posso cobrar do aluno uma coisa que de graça na internet. Então pode ser um diferencial. Eu comecei a observar que tutorial não é o suficiente para você aprender uma ferramenta. O legal, eu já coloquei ali, é você fazer um formato em que um formato de simulado, uma simulação. Vamos lá, eu sou legendador, eu sou a PM, Project Manager da empresa, da agência tal, vou te passar no trabalho. Agora eu estou com um arquivo aqui que está com CPL 42 e aí eu quero que você mude tudo para me adaptar para um CPL 35. Se vira aí. Olha, eu estou aqui com dois arquivos, a parte 1 e a parte 2, junto esses dois aí, eu tenho um arquivo só com esses dois, está em meia, faz, acontece, está com maior. Eu vou jogando, eu vou botando pedrinha e cada vez mais pedrinha para o aluno, né, saber se deparar, saber se virar no dia a dia mesmo da legendagem. Quais são os desafios que eu já enfrentei, que eu enfrento, que colegas meus já me relataram, para eles ficarem preparados para o mercado e utilizando o Subtitle Edit, que para mim realmente é completo, a ferramenta freeware mais completa que a gente tem. Então, nesse curso da ferramenta, eu também falo da tecnologia, não só do Subtitle Edit, mas no geral, como o freeware, né, como uma ferramenta, ela não é uma substituta. Eu não acredito que a tecnologia substitui a gente, eu não acredito que ela possa ter um intelecto ou possa transmitir a mesma qualidade. Ela pode transmitir um resultado palpável, ali, um texto, um resultado. Mas o resultado bom já são diferentes. Mas se você vai querer bom, aí é mentira. Né? Eu não. Eu quero uma coisa boa. Falei muito rapidinho, porque eu estava com medo do horário, mas fiz muito rapidinho. Devo ter passado bastante coisa batida aqui, mas eu sei que a última pessoa sempre fala, você demora. Enfim, então é isso. Eu só queria ressaltar mais uma vez a necessidade de as escolas, em geral, o setor público, as universidades, abordem esse assunto de forma responsável, de forma a estimular os alunos a entrarem no mercado de forma com preocupação com a qualidade, não com essa visão altamente capitalista de vamos produzir, ponto, não interessa se está bom ou se está ruim. É isso, contem comigo se precisarem, meus contatos estão aí. A gente viu traços em comum, né? Além de ser interação visual, e também a questão, a gente fala do passado, olhando, falando do presente, pensando no futuro, nessa IA agora, no futuro. Eu li um artigo que tinha um grupo de ciência da computação tentando fazer um programa para aula de descrição, né? E talvez muito descritivo, né? E muita coisa para a gente ver. Espero que você tenha colocado várias sementes aí, várias perguntas de pesquisa, vários pensamentos sobre a área. Agora a gente tem um pouquinho de tempo, a gente pode abrir um pouquinho para perguntas, comentários. Levanta a mão, Ana. Ana, você pode vir à
Boa tarde, obrigada por compartilhar todo esse conhecimento, foi maravilhoso a fala de vocês três. Eu tenho uma pergunta para as legisladoras, como você falou, legisladoras da área o que vocês acham da tendência de falar aqui nos outros conteúdos, principalmente da Netflix, de mesclar as legendas com a dublagem? Porque nós temos visto, por exemplo, nos filmes, nas séries, cada vez mais querendo atender a essa demanda do público de tem que bater a legenda com a dublagem. O que vocês acham disso? A gente chama isso de dub title, que é justamente a legenda feita a partir da dublagem. Não é para bater na dublagem, né? É para otimizar o processo, pagamentos. A lógica é sempre capitalista, né, gente? Então, assim, o dub title ao meu ver, péssimo. Fica nesse porque na dublagem, justamente porque não existe essa coexistência eterna com o original, a gente toma certas liberdades, né? Hoje as pessoas estão chamando de localização, isso é um termo problemático. Mas, enfim, quando alguma coisa é trazida mais para a cultura de chegada, né? Adaptações, que se você mantiver isso com o original do inglês, não vai fazer sentido. Muitas vezes a dublagem pode ter que ser sim sucinta, não pensem que dublagem a gente sempre expande, não. Às vezes tem pouquíssimo tempo, mas em outros momentos é muito texto. E todo aquele texto da legenda é muita coisa. Aí, claro, mandam para um adaptador de legenda. Agora você vai pegar o dub title e vai só cortar para ver se diminui. De novo, esse adaptador, revisor, não é pago para melhorar de fato, ele não tem tempo. Então, as soluções originais da dublagem, que funcionam na dublagem e não funcionam na legenda, não serão alteradas. Se passar pela minha mão, vai ser porque eu não vou conseguir deixar passar. Mas aí, eu estou perdendo dinheiro, não é muito justo comigo, né? E o que a gente sempre tem que ter em mente, assim, prezar pela qualidade vem primeiro de quem consome. Mas existe muita falta de união dos tradutores enquanto classe, por ser uma profissão que não é regulamentada. Então, quando eu menciono que eu sou associada a um monte de associações, é porque eu acredito realmente nisso. Assim. Eu quero que o debate da classe seja uníssono, homogêneo, para a gente lutar por boas condições, associar a ABRAPT, para quem está com pesquisa, é um investimento pequeno e muito importante para a pesquisa em tradução, né? Que é justamente a Associação Brasileira de Pesquisas em Tradução. A da ABRAPT, eu até entendo que é um pouco mais caro, mas a gente se unir para o debate é muito importante, porque senão... Hoje, por exemplo, a dublagem, ela está menos mal do que a legendagem por causa do lobby dos dubladores. Não é por causa não há lobby, essa palavra é horrível, mas a verdade é que tem que ser um pouco isso. Não é por causa dos legendadores. Pelos gamers também, quando a tradução para localização. Gente, estamos falando de uma indústria multimilionária, eles têm dinheiro de sobra. E uma tradução bem feita é fundamental para o produto ser apreciado. Quando você trabalha diretamente com o diretor, é tão diferente, você fala, obrigada, gente. Ele fica na minúcia de querer a melhor palavra, às vezes é muito chato, né? Na minúcia da melhor palavra, da melhor tradução, sobretudo com essa diversão, né? Trabalhando com o diretor brasileiro, querendo traduzir para o inglês. E aí é um outro universo que você fala, obrigado por entender a importância da tradução. Coisa que o diretor, numa grande escala, numa Disney, né? Num grande estúdio na MGM, ele assina um monte de coisa e fala, tá bom, agora é a distribuidora que cuida disso, não sou eu, não terei voz nesse processo. E aí a lógica capitalista é a que vai mandar, sempre. Concordo plenamente, de novo assim embaixo. Mas a questão, um outro ponto também que é bom ressaltar, é que tudo bem, se a gente tem que ter essa união, tem que ter, eu concordo plenamente, eu já fui vice-presidente da Bratis, então foi um debate muito frequente, até na divisão de tradução visual, a gente falava muito disso, eu fui coordenadora dessa divisão, e uma coisa que eu reclamava, e continuo reclamando, é que toda vez que a gente vai lá, entra, senta lá no dia da reunião, e aí, o problema é esse, aí. Realmente, é um problema. Tá bom, e aí, né, Tata? E aí? A gente fica batendo mal. E aí, galera, vamos fazer o quê? Ninguém faz nada. Mas no fim das contas é um número muito pequeno para qualquer coisa de regulamentação. É um número muito pequeno para ter o pacote, tem muito mais gente agregada, os reguladores se sindicalizam em massa. E a gente passava desde 0,05 centavos na conta de dólares, dólares por minuto até, sabe, muita discrepância. E
E um outro ponto, que não tem tanto a ver com o que você falou, mas tem a ver com o que ela falou, é, tudo bem, você quer se render, e acho super justo, quer se render, fazer trabalhos que envolvam IAD, post-edit, que seja, ótimo. Também tem cliente que trabalha com post-edit, eu sou post-editor, agora tem nomes para isso, tem um monte de nome, mas tem nome para isso, um monte de nomenclatura, estou botando inventando, né, para disfarçar a precariedade. E aí, só que aí, eles aceitam, muitas vezes acontece, é que eles se utilizam disso, de agora você vai usar IA, você vai ser pós-editor, então eu vou te tirar 15%, 20% da tua tarifa. Isso é um absurdo. Eu fui otimista, eu fui né, sei lá, você cobrava 2, agora paga 1,5. Deu um exemplo, isso é fato, isso já aconteceu. E eu recusei, simplesmente recusei, porque é um absurdo. O trabalho é às vezes até pior, porque você perde muito mais tempo para ver onde tem o erro, mais nervosa, você já sabe quais são os seus erros, já sabe onde o seu sapato aperta, você não sabe onde o sapato da IA aperta, você não sabe quais são os erros dela, você não sabe. É um negócio muito mais estressante e você não vai ganhar menos. Então, por favor, se puder dar um conselho sobre isso, mais uma vez militando, não aceito. Mais uma pergunta? Então, Aí ela passa para a Marcela, por favor. Então, eu encerro a mesa. Agradeço muitíssimo a presença aqui. E a gente vai ter um convite daqui a algum tempo, a gente pode interagir com elas ainda, né? Corpo a corpo, enfim. Vou passar a palavra para a Marcela, que ela quer falar sobre o lançamento do governo, né? Olá pessoal, muito obrigada pela presença de todos mais uma vez nesse evento tão rico, né? Com tantas discussões, com tantas frentes diferentes dentro dos estudos de operação. Agora nós teremos uns minutinhos de coffee break, mas eu peço que vocês fiquem atentos à programação agora, porque nós teremos 20 minutinhos de coffee break apenas, mas nós teremos também a exposição dos posters. Então o coffee break vai ser na mesma sala que aconteceu pela manhã, sala 53. Os posters vão estar no hall, não deixem de passar lá, que o pessoal preparou posters muito legais, todo mundo pesquisando, todo mundo compartilhando um pouquinho do que vem fazendo em diferentes projetos, então não deixem de passar na exposição dos posters. E nós voltamos para essa mesma sala para o lançamento do livro, ok? O lançamento do livro vai ser bem breve também, para que a gente consiga incorporar tudo na programação. E logo na sequência do lançamento do livro, a gente já começa com a oficina